Graça e paz, irmãos. Privilégio estarmos juntos. E esse ambiente que nós estamos hoje me faz lembrar alguns momentos da história da igreja, onde eles não tinham nenhum outro recurso a não ser a graça de Deus. E no pleno século XXI, às vezes eu fico pensando como seria se acabasse a energia, se acabasse o combustível e não dependesse de nenhum recurso terreno, de tecnologia, como seria o viver da igreja? Como seria a comunhão dos irmãos? Nós realmente não poderíamos ir a um lugar grande, a um lugar bem mobiliado, e teríamos que depender da comunhão daqueles que estão mais próximos de nós. Parece que muitas vezes o Senhor faz assim. Ele quer que levemos a conhecê-lo quando as circunstâncias não são favoráveis. E toda a nossa atenção esteja no Senhor. Deus nos dê graça abundante para podermos conhecê-lo no tempo que nós estamos vivendo. O meu sentimento de repartir com os irmãos hoje é falar do caminho do unigênito ao primogênito. Que caminho o nosso Senhor tomou, como foi o seu viver, quando ele esteve nessa terra, como o unigênito do Pai, e depois vemos Paulo o chamando de primogênito entre muitos irmãos. Se o Senhor nos der graça, nós vamos considerar um pouco sobre do unigênito ao primogênito. Vamos abrir no Evangelho de João, o capítulo 1. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sublinhe essa palavra unigênito. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Algumas versões falam o Deus unigênito. O capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O capítulo 8 de Romanos. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, nós nos curvamos, nos rendemos a Ti. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o ministério do Teu Espírito, mais uma vez, venha nos suprir de revelação, de unção, de vida, para conhecermos o Teu Filho. E podermos, ó Deus, discernir a Sua vontade para nós hoje. Ajuda para que a Tua palavra seja clara e o Senhor trabalhe conosco segundo o Seu propósito. Nós Te pedimos isso para a Tua própria glória. Contamos contigo em nome de Jesus. Amém. Nosso amado João foi o último apóstolo, viveu até o final do primeiro século. Seus companheiros, que eram chamados 12 apóstolos do Cordeiro, dentre eles só ele restou. Todos já haviam morrido. Até mesmo Paulo já havia morrido. E ele perdurou até o final do primeiro século. De uma forma extraordinária, Deus o sustentou. Quando ele foi chamado para seguir o Senhor, enquanto Pedro lançava redes, João costurava redes. Enquanto Pedro começou o seu ministério lançando redes no livro de Atos dos Apóstolos, pregando a palavra e muitas almas sendo recolhidas como peixes para o reino, depois de um certo tempo, quando as redes estavam se rompendo da obra do Senhor, depois até mesmo que Paulo havia morrido, então João aparece como que costurando redes. João foi o apóstolo que o Senhor sustentou para o final daqueles tempos. As palavras de João são as últimas palavras. No início da igreja, vamos dizer que na primeira geração, eles passaram um nível de tribulação, uma perseguição. Porém, era uma perseguição, digamos, religiosa. Era o judaísmo perseguindo a igreja na sua origem. Depois de certo tempo, houve um segundo nível de perseguição. Roma passou a perseguir a igreja. E já não era simplesmente uma perseguição religiosa. Era agora uma perseguição política, uma perseguição de um ditador que era o imperador do Império de Roma, e ele estava devastando os irmãos. Muitos irmãos foram perseguidos e foram espalhados por muitos lugares. Mas na época de João, parece haver uma terceira geração, no final do primeiro século. E ali também havia um terceiro nível, um terceiro estágio de perseguição. Um novo desafio. Já não era mais meramente uma perseguição religiosa ou mesmo política. Já não era uma perseguição que assolava, digamos, as tradições e nem combatia simplesmente o corpo humano dos cristãos, quando muitos eram perseguidos e martirizados. Mas João fala que porque já era a última hora, e como eles ouviram que o anticristo viria, muitos haviam feito anticristos. E por isso ele sabia que já era a última hora. Ou seja, eles estavam no meio deles, mas para que ficasse manifestado que nem todos entre eles eram do Senhor, alguns se tornaram anticristos. O espírito do anticristo já operava no final do primeiro século. Agora é um nível mais duro, porque, digamos que é uma batalha espiritual, e João fala que é necessário provar os espíritos, para ver se eles vêm de Deus, que não se deveria dar crédito a todo espírito. Ou seja, era um nível diferente porque surgiram falsos mestres, falsos profetas, e agora eles assolavam a igreja. E pior do que a perseguição de Roma,
é quando entre os próprios irmãos levantavam-se pessoas com espírito diferente. E agora é um nível de oposição, é um nível de guerra, é um nível de batalha, porém não no sentido religioso, mas no sentido espiritual. E a menos que a gente tenha discernimento espiritual, nós poderemos ser seduzidos. Então, quando João está trabalhando no seu ministério, nós vamos encontrar que, de maneira diferente de Paulo, aonde tratou sobre a questão da ordem da igreja, de alguns aspectos da casa do Senhor, ele toca sobre presbitério, normalidade de reuniões, assistência às viúvas e tantas outras coisas, como ele diz a Timóteo, se eu tardar, fique cientes, como convém andar na casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Está na sua primeira carta a Timóteo. Mas quando Paulo escreve a sua segunda carta, ele fala que numa grande casa existe vasos de barro e existe vasos de ouro, ou de honra e de desonra. Ou seja, as coisas já estavam sendo desordenadas. Muitos haviam abandonado Paulo. E João veio cerca de 30 anos escrevendo, especialmente as suas últimas cartas, e a carta aos Efésios da parte do Senhor em Apocalipse, cerca de 30 anos depois de Paulo. Quando você vê a obra do Senhor em Éfeso, você vê que, embora a tradição havia permanecido, mas eles haviam abandonado o primeiro amor. Houve uma degradação, houve um declínio do testemunho do Senhor. Embora muitas práticas foram preservadas, mas a realidade espiritual foi perdida. Nesse período, havia um movimento chamado gnosticismo. E eles atacavam frontalmente a pessoa do nosso Senhor Jesus. A questão da divindade do nosso Senhor foi frontalmente atacada. Eles acreditavam que Jesus não era Deus. Jesus foi um homem bom, um profeta, que no batismo o Espírito de Cristo veio sobre ele. Mas que lá na sua morte, o Espírito então o deixou. Eles tinham muitas diversidades de pensamentos esotéricos, místicos, mas o ataque maior foi sobre a pessoa do Senhor, uma só pessoa, 100% Deus, 100% homem. Se todos os apóstolos morreram, só restou João, que palavras um irmão mais velho, um pai espiritual, deixaria para aqueles que ficariam? Se o anticristo está vindo, se há um nível de batalha tão intensa, seus companheiros já haviam partido. Agora nós vemos que João está procurando trazer os irmãos de volta ao que era desde o princípio. É assim que ele começa o seu evangelho, é assim que ele começa a sua primeira epístola. O chamado no final dos tempos é um chamado para voltarmos ao princípio de todas as coisas. E quando João nos mostra o princípio, ele está nos mostrando o princípio da obra de Deus no seu Filho. O seu próprio Filho é a resposta a todas as necessidades num tempo de obscuridade, num tempo de desolação. Não adianta trabalhar as coisas exteriores quando a realidade espiritual foi perdida. E nós vemos João costurando redes, chamando os filhos de Deus a voltar à essência, voltar o que era desde o princípio. Ele não deixou um método, ele não deixou um manual, ele nos atraiu a essa pessoa maravilhosa do nosso Senhor. E o seu evangelho, ele mostra como alguém que estava no Santo dos Santos. Enquanto há muito barulho no ato exterior e muito serviço no lugar santo, no final dos tempos, a nossa grande necessidade é trilhar essas pisadas do apóstolo João e voltarmos ao Santo dos Santos para conhecer mais intimamente a comunhão do Pai com seu Filho e nós também participarmos de forma viva dessa mesma comunhão. Somente através do retorno a essa comunhão, somente quando houver a realidade espiritual,
é que as demais coisas poderão ser colocadas em ordem, mas é uma ordem que procede da vida. Quando João começa a escrever então o seu evangelho, ele mostra que o nosso Senhor é o unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, disse João. O pensamento é que ele se fez tabernáculo, ou seja, como aquele tabernáculo do Velho Testamento que continha o Shekinah, a glória de Deus, no Santo dos Santos. Agora, João fala que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho eterno, ele manifestou essa glória que ele tinha com o Pai desde a eternidade, quando ele se fez tabernáculo e habitou entre nós. Aquele tabernáculo que era uma figura no Velho Testamento que os judeus conheciam, João agora vem mostrando que isso é uma pessoa. E que isso é uma realidade da comunhão do Pai com o Filho. Muito interessante que o Velho Testamento, eles criam em Deus, mas eles eram monoteístas. No sentido de apenas um único Deus. De fato, Deus é único. Mas quando nós vemos João no Novo Testamento e os demais companheiros, eles mostram que, embora Deus seja um só, subsistem três pessoas. Há uma trindade santa. E João apenas mostra a palavra Pai, ou frases e pensamento relacionado a Pai, pelo menos cerca de 100 vezes. Isso está nos mostrando que o pensamento de João era restaurar essa consciência da comunhão do Pai com o Filho, a qual todos nós também fomos chamados a participar. Quando Jesus foi ser batizado no Jordão, houve um espaço entre o Velho Testamento e o Novo Testamento de pelo menos 400 anos. Eu me lembro quando eu era muito jovem, as Bíblias antigas tinham 4 páginas em branco, entre Malaquias e Mateus. E eu sempre fiquei curioso por que haviam 4 páginas em branco. Então, depois eu descobri que cada página daquela representava um século de silêncio profético. Porque termina o livro de Malaquias falando de maldição, que o Senhor enviaria o profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Essa foi a última palavra no livro de Malaquias. Então o céu esteve fechado por causa da desobediência do seu povo, mesmo depois da restauração, quando eles voltaram de Babilônia. E agora o céu está como bronze, sob juízo. Quando Jesus, ele entra no Jordão, nas águas, ele ali assume a centralidade de todas as coisas. Ele não merecia ser batizado num batismo de arrependimento, porque ele nunca pecou. Mas ele estava ali por todos nós. E ele disse a João, deixa por agora, porque é necessário cumprir toda a justiça. Ele tomou o nosso lugar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele vai às águas e ele está batizando, Lucas mostra que ele está orando. E ao ser batizado, então os céus é rasgado. Deus volta a falar com os homens. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em quem Deus tem todo o seu deleite. Todo o seu prazer. A única coisa que fez Deus voltar a falar, a única coisa que fez os céus se abrir, foi quando o Filho de Deus tomou uma posição de centralidade do universo, de centralidade da terra. E ele se tornou o mediador entre Deus e os homens. Agora ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele permanece por 40 dias sendo provado, tentado pelo inimigo.
ele volta cheio do Espírito Santo. E ele vem apregoar a palavra do Senhor, cumprir a sua missão. Embora sendo Deus, ele veio cumprir o seu ministério como homem. E Deus o chama de meu filho amado. Mas o inimigo tenta, se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ou você não é filho de Deus, ou Deus não é justo. E se você é filho de Deus, então usa o seu poder, suas prerrogativas como Deus, para benefício próprio. Você vê que a tentação que Jesus sofre no deserto era uma crise de identidade, era um ataque à sua identidade. E se Jesus tem, e ele permanece fiel como filho obediente do seu Pai, agora Satanás o tenta a ele levar uma obra ou um estilo de vida que abandone o propósito do Pai e que ele passe a cuidar de si mesmo. Foi assim desde o começo até a cruz. Lá na cruz disseram, olha, se você é mesmo filho de Deus, então você desça da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós. Esse é o clamor do homem caído. Salvar a si mesmo, viver para si mesmo, buscar os seus privilégios. Ele não se preocupa com o propósito de Deus. Para o inimigo era assombroso, porque o anjo que caiu não era Deus. Jesus não caiu, ele veio. O anjo queria ser Deus. Jesus era Deus e abriu mão da sua glória e dos seus privilégios. E ele se fez homem e veio como um escravo. Jesus era adorado e ele abriu mão disso como verbo. Ou seja, é totalmente o contrário da natureza desse adversário, que embora ele recebeu poder de Deus, dons de Deus, sabedoria de Deus, ele queria usar todas essas dádivas de Deus, o inimigo, para usurpar o trono de Deus. E ele não se contentou com os limites que Deus lhe deu. Em Ezequiel, em Isaías, vimos que porque ele começou a se autocontemplar, a vaidade entrou no seu coração, o orgulho entrou no seu coração, e ele quis usurpar o trono de Deus. Agora, ele veio tentar Jesus. E é muito interessante considerarmos que as tentações que Jesus passou, sendo ele o nosso precursor, sendo ele aquele que veio como nosso modelo, de alguma forma nós também seríamos tentados. E é isso que está no livro de Hebreus, que ele, como nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, ele não veio como da ordem de Arão, que a cada ano tinha que ser trocado e fazer sacrifícios por ele mesmo. Não, Jesus veio como da ordem de Melquisedeque. E que, embora em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, ele pode se compadecer por nós em nossas debilidades. E ele vive para interceder pelos santos. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu deleite, disse o Pai. Aquele prazer que o Pai tinha com o Filho desde a eternidade. Agora o Filho vem renunciando tudo para agradar o seu Pai. E ele vive essa vida de intensa obediência e rendição. E a obra que ele está fazendo na terra, de alguma forma, pensando no que viria depois da cruz, porque a obra da cruz não iria restringir-se apenas em salvação da condenação eterna, mas ela traria a comunhão do Pai com o Filho e introduziria os redimidos para essa comunhão. Deus queria encher o universo
de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E que, como disse Paulo, aquele que desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Deus queria encher o universo com o seu Filho amado, com a sua presença, para que ele fosse o sentido, o enchimento, a resposta de toda a expectativa e necessidade humana e o enchimento de todo o universo. Ele quer que o seu Filho seja a cabeça e o Senhor de todas as coisas. Seu Filho trilhou esse caminho. No Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias falando com ele, com Jesus, a respeito da sua morte. Pedro, assombrado, diz que era bom estarmos ali. Vamos fazer 3 tendas, um para ti, um para Elias e outro para Moisés. Ele não sabia o que ele estava falando. Então uma nuvem do céu os encobriu. E novamente veio essa voz. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Mas o Pai acrescenta algo. A ele ouvir. Que bom por Moisés. Que bom por Elias. Eles tiveram uma etapa no ministério do Velho Testamento singular. Moisés representando a lei e Elias a voz profética. Mas tudo que foi feito entre a lei e os profetas, desde as simbologias, tipologias, liturgias e todas as profecias, tudo era sombras e figuras. Mas o corpo de tudo aquilo, a realidade de tudo aquilo, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é meu Filho amado, a ele ouvi, e eles caíram de bruços, e a ninguém mais viram, senão a Jesus. O ministério que eles levariam adiante, os discípulos do Senhor, o segredo que eles teriam para ser bem-sucedido, era essa visão gloriosa do unigênito do Deus, do Filho amado, do seu deleite, do Pai. Pedro fala que eles mesmos viram o senhorio, a glória do nosso Senhor no monte, falando do monte da transfiguração, quando ele ouviu aquela voz vinda dos céus, dando testemunho do seu Filho. Ele não fez a vinda e a glória do Senhor anunciada a eles, na época de Pedro, segundo fábulas profanas. Não, nós vimos a sua glória. João fala o que vimos e ouvimos, que nossas mãos apalparam, o que nós contemplamos a respeito do verbo da vida, a vida que estava com o Pai, ela habitou entre nós. Disso damos testemunho a vocês, para que vocês igualmente tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com seu Pai e o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ô irmãos, de tantas coisas que João poderia ter falado, João está nos levando a considerar o retorno a essa comunhão gloriosa do Pai com o Filho, a esse lugar de centralidade, a essa glória do Evangelho, que é o resplendor da glória de Deus na face do seu Filho. Um autor brilhante da espiritualidade, Oswald Sander, ele tem um livro chamado Incomparável Cristo. E ele fala uma frase que cativou meu coração, que todos os desvios, todas as decadências no cristianismo procedem quando nós perdemos de vista o nosso Senhor. O nosso Senhor é o segredo de haver realidade espiritual, resposta a todas as nossas indagações e alinhamento com a vontade de Deus. Se quisermos nos manter na vontade do Senhor, devemos voltar como dos barulhos do átrio exterior, de toda a desordem e caos na cristandade, e não nos prendermos, inclusive, no aspecto da ordem, que é tão necessária na igreja,
mas que muitas vezes perde o seu valor quando tudo isso não procede do Santo dos Santos. Nós precisamos voltar a essa vida mais íntima com o nosso Senhor. Aquilo que no Velho Testamento era um santo privilégio de um sumo sacerdote, de uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. E ali vinha a glória do Senhor como um testemunho de que Deus estava ouvindo o seu serviço. Mas isso era um privilégio de apenas um homem. O livro de Hebreus mostra que o véu do templo ele foi rasgado. Um novo caminho foi aberto para nós. E agora nós temos livre acesso ao trono da glória de Deus. E já não há mais dia nem hora, nem lugar santo, nem intermediários, mas todos somos sacerdotes. E o nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós, para que aquilo que foi perdido, o Senhor veio restaurar na pessoa do nosso Senhor. Oh, irmãos, isso não é glorioso? Quando o cristianismo perde esse terreno celestial e ele cai numa esfera meramente religiosa, humana, às vezes como um sistema secularizado, onde se usa inclusive métodos empresariais. Quantas coisas estranhas estão acontecendo hoje no tempo que nós estamos vivendo. Não adianta tentarmos lutar com as coisas, digamos, simplesmente na base da doutrina correta. Nós precisamos voltar ao terreno celestial. No aspecto da habitação no nosso Senhor. Para que em união com Ele, a partir da vida de Cristo em nós, essa vida venha responder e encher e suprir todas as nossas necessidades. Nossos problemas estão aí. Precisamos considerar a origem, a raiz, para não nos distrairmos com a periferia. Quanto mais lutarmos na periferia dos problemas, mais os problemas irão multiplicar. E o que é interessante é que, embora a Bíblia reporte a Jesus como unigênito do Pai, mas nós encontramos esse coração do nosso Senhor, de que Ele veio cumprir a sua obra, mas que Ele não seria mais o unigênito do Pai. Ele passaria a ser o primogênito do Pai. Ele proveria uma safra de muitos irmãos, semelhantes a Ele, com a sua mesma natureza, com o seu mesmo espírito de habitação, que pudesse também agradar o Pai. Assim como um homem que foi Adão, e ele deu as costas para Deus num jardim. O último Adão, ele foi colocado também num jardim. Adão no jardim do deleite, que é o Éden. Jesus no Getsêmani, onde as azeitonas eram espremidas para prover o óleo que representa o Espírito. Adão desobedeceu e a morte, o pecado, o caos entrou na humanidade pela desobediência de um só homem. O pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora esse veneno da serpente, a serpente se alimentando do pó da terra, que é o homem vivendo para si, fora da salvação de Deus. Quanta decadência. Às vezes cantamos sem saber. Restitui, Deus. Eu quero de volta o que é meu. Mas nós não sabemos o que estamos falando. O que era nosso, irmãos? Senão o cálice da ira de Deus, por causa da desobediência e do pecado.
Será que achamos que merecemos alguma coisa? Mas, porque Deus é justo, Ele julgou o homem. Houve o conselho, segundo Paulo, da vontade de Deus. E houve o juízo. Mas porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. O mesmo Deus que é justo. É como que houve a sentença do seu julgamento. Valeria a pena os irmãos lerem ou ouvirem um sermão de Jonathan Edwards chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque às vezes transformamos a graça em leviandade. E nós não temos noção, por um lado, da gravidade do pecado e, por outro lado, da graça e do amor do Senhor. E levamos uma vida tão leviana, muitas das vezes. Oh, irmãos, aquela ira que deveria cair sobre nós. O lago de fogo que deveria ser o nosso destino. Segundo Isaías, o castigo que nos traz a paz. O que aconteceu? Caiu sobre o nosso Senhor e por suas chagas fomos feridos. É como que ao mesmo tempo que julgou e o veredito foi o juízo, o Filho de Deus saiu correndo desse julgamento e veio como o misericordioso. Enquanto o juízo está caindo dos céus, o nosso Senhor correu e Ele tomou o nosso lugar e caiu o seu juízo sobre Ele. E Ele agora clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nunca jamais o pai e o filho haviam se separado. Mas ali não está falando meu pai. Ele está falando meu Deus. Porque é uma esfera da soberania de Deus. Imagine que alguém é um juiz e ele vai julgar um réu. E o réu está sendo julgado e ele é condenado de juízo. Ele é passivo de juízo. E o juiz agora tem que dar a sentença. Mas quando ele olha, é o seu filho. Se ele agir como pai, oh meu Deus, talvez ele não executaria esse juízo. Mas ele precisa agir como juiz. Esse é o seu ofício. Deus julgou ali na cruz o pecado de toda a humanidade. E por isso o Senhor não liberou o seu filho. Como Jesus orou: se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, irmãos, o juízo de Deus caiu sobre ele. Ele morreu. E eu fico imaginando como Deus poderia habitar em nós, se no Velho Testamento um animal de uma espécie não poderia cruzar com animal de espécie diferente. Isso seria anomalia. Assim como as mesmas sementes, Deus não permitiu que fossem semeadas juntas porque iam degradar, digamos, a colheita. Ora, se com os animais é assim, o que dizer de nós? Se Deus é santo, nós pecadores. Se Ele é eterno, nós somos perecíveis. Se Ele é incorruptível, nós somos corruptíveis. Se a sua vida é incriada, nossa vida é criada. Como Deus habitaria em nós? O máximo que pôde acontecer foi o Espírito de Deus vir sobre os profetas, vir sobre homens no Velho Testamento. Mas Ele ainda não podia habitar em nós, porque a nossa natureza era uma natureza humana, pecadora, caída. Oh, irmãos, e o que Deus fez? Deus se fez homem. Ele se vestiu da nossa humanidade. Embora sendo uma pessoa, Ele teve espírito,
alma e corpo como nós. E ele viveu como homem. Ele dependeu como homem do ministério do Espírito Santo. Agora ele vai à cruz como homem. E quando ele morre, ele derrama a sua alma, ele derrama toda a sua vida na cruz. Agora ele morre, ele ressuscita, e ele ascendeu ao trono da glória de Deus. E ele disse, eu vou para o meu Pai, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou para o Pai. Vocês vão receber a promessa do meu Pai. E quando o Consolador vier, o meu Pai e eu viremos até vocês. Nós habitaremos em vocês. E faremos morada em vocês. Ele veio introduzir, ampliar essa comunhão do Pai com o Filho numa nova raça de redimidos pela sua obra da cruz. Oh, irmãos, não apenas o Espírito Santo veio sobre nós, mas Paulo usa um termo maravilhoso no livro de Romanos, capítulo 8. Ele fala do Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é o Espírito de Cristo? Sabemos que o inimigo, ele tem a figura entre os animais de uma serpente. Mas o Cristo, nosso Senhor, ele é figurado como uma ovelha muda que não abre a sua boca, mesmo sendo conduzido ao matadouro. Ele aceita o governo do seu Pai, o governo de Deus. Ele aceita uma direção que humanamente é inteligível, é irracional, é ilógica, porque ele está se dando a um sofrimento, ele está se dando a um martírio que não lhe pertencia, mas ele tomou o nosso lugar. Ele podia se salvar, mas a sua natureza de amor era muito maior de obedecer ao seu Pai do que salvar a si mesmo. Uma irmã chamada Jasper Luz, ela diz que quando Jesus não pôde se salvar, não é que ele não podia por falta de poder, por falta de vontade, mas ele não podia no sentido de que a sua entrega, o seu amor, a sua obediência era muito maior do que o desejo de um homem salvar a si mesmo. Ele se deu não porque ele foi empurrado, ele morreu porque ele quis dar a sua vida. E ele a deu voluntariamente. Ah, irmãos, agora, pela graça de Deus, somos salvos. Nós falamos tanto sobre a igreja, mas parece que a igreja é uma entidade na terra. E Jesus é o Filho de Deus que está a quilômetros-luz, lá na eternidade. E nós estamos separados dele. E temos que nos esforçar muito para fazer coisas aqui. Como se fosse uma mera religião. Mas quando olhamos o espírito da palavra de Deus, nós vamos encontrar, assim como no livro de Hebreus diz, que sacrifícios e obrações pelo pecado não te agradaram, capítulo 10 de Hebreus. Um corpo me preparaste, falando da encarnação do Verbo no ventre de Maria. Tira o primeiro pacto, estabelece o segundo. Eis aqui, ó Deus, eu venho para cumprir a tua vontade. E é nessa vontade que temos sido santificados. Jesus teve um corpo humano para que esse corpo expressasse a sua glória. Para que esse corpo, como um tabernáculo, fosse usado
para ele cumprir toda a sua missão com seu Pai. O seu corpo respondeu, o seu corpo humano, a todas as exigências, a todas as reivindicações do plano de Deus para ele como um homem. Quando ele quis a Samaria, ele foi. Seu corpo não estava paralisado. Ô irmãos, agora vamos considerar isso. Uma vez que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, o Espírito foi derramado lá no dia de Pentecostes. Quando você olha a interpretação de Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12. Vamos olhar esse versículo, por favor. Nós vamos encontrar uma confissão. Primeiros Coríntios 12, versículo 12, que nos diz assim: porque assim como o corpo é um corpo humano, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Ele não diz que assim também é a igreja, mas assim também é Cristo. Pois todos nós, versículo 13, fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Ou seja, aquele derramamento do Espírito. Ele batizou os seus discípulos para dentro de Cristo. Não em relação à sua humanidade, nem em relação à sua pessoa. Mas ele está falando desse organismo, desse Cristo, vamos dizer, místico. E agora a igreja, ela é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. E já não há mais separação entre Cristo e a igreja, porque somos a expressão de Cristo na terra. A igreja é a plenitude de Deus na terra. Agora, qual é a obra de Deus desse derramamento do Espírito para diante? A obra de Deus, vamos abrir então em Romanos 8, onde falamos a primeira vez. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas presta atenção, fraquezas aqui não são pecados. Fraquezas são debilidades humanas, no sentido de seguir o Senhor. Paulo, quando teve aquele espinho na carne e orou ao Senhor por 3 vezes para tirar, o Senhor lhe disse que a sua graça lhe bastava, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fragilidade. Nós temos muitas debilidades, somos fracos. Mas diz as Escrituras que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus tem um propósito glorioso e nós devemos crer que assim como no livro de Hebreus diz que Ele está à direita do Pai, Ele vive para interceder pelos santos. Hebreus 7, 25. Ele está intercedendo por nós. Nós estamos firmes na rocha por causa da intercessão do Senhor.
Mas o Espírito Santo está aqui, dentro de cada um de nós, se somos salvos. Oh, irmãos, e Ele quer que entremos na intercessão do nosso Senhor, para que no final do tempo que nós estamos vivendo, a plenitude da sua obra seja completada. Sejamos uma geração fiéis ao Senhor. Versículo 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como precisamos praticar a solitude. Como precisamos, como nosso Senhor, deixar as aglomerações, deixar os movimentos. Oh, irmãos, precisamos ir mais para um lugar retirado, gastar tempo diante do Senhor. Como disse o nosso Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu Pai que te vê em secreto vai te ouvir, vai te recompensar. Nós estamos vivendo num tempo de tanta correria, que a esterilidade, a falta de vida e de fraqueza, é resultado da falta de intercessão, da falta de comunhão com Deus. Aquele autor que vocês estão conhecendo, Andrew Murray, que tem publicado tantos livros sobre a espiritualidade. No livro Com Cristo na Escola da Oração, ele fala que todo motivo da decadência, todo problema da igreja não está na periferia, mas está na raiz. E a raiz é a falta da devoção, da intimidade, da santidade, da comunhão com Deus. Vocês percebem que o Senhor está nos chamando de volta para vivermos como o Filho de Deus viveu, nessa dependência. E segue dizendo, e aquele que examina, verso 28, e sabemos, oh irmãos, Paulo usa muito esse termo, e sabemos, mesmo quando os cristãos estão sendo perseguidos, mesmo quando havia tanta hostilidade de Roma, Paulo está dizendo, nós sabemos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Mas Paulo, como assim uma perseguição pode contribuir? Como assim, se os obreiros estão morrendo, podem contribuir? Como assim tanta tribulação pode contribuir? Talvez possamos fazer essa pergunta se nós acharmos que o propósito de Deus é fazer bem ao homem. É colocar o homem no centro. É apalpar o homem. Mas, quando Paulo está falando essas coisas, no verso 29 ele vai dizer, porque os que de antemão conheceu, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, Ele nos viu antes da fundação do mundo, também os predestinou. Ele deu um destino para nós. A história não começou agora. Não é um fatalismo. Deus é um Deus de propósito. Ele também nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu Filho. Oh, meus irmãos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Será que nós podemos ver que a permissão de Deus ainda por nós, ainda no nosso tempo, em tantas coisas que nós não entendemos, que saíram do controle, que parece um caos, é como se Deus não estivesse cuidando das coisas. Ah, irmãos, mas se nós entendermos a palavra, da mesma forma que o unigênito de Deus viveu uma vida para agradá-lo no meio de tanta turbulência, e Deus estava no controle de todas as coisas. O Senhor espera que nós possamos ver que Ele nos deu o Espírito de Cristo, essa vida do Cordeiro,
essa vida do seu Filho ressuscitado. Não tenhamos medo de nada. Essa vida venceu o pecado. Essa vida venceu o mundo. Essa vida venceu a morte. Essa vida venceu o caos. Irmãos, essa vida está em nós. Essa é uma vida vencedora. E nada vai poder impedir a obra do Senhor nesse tempo, que é o encabeçamento do seu Filho na igreja. O enchimento da vida do seu Filho na igreja. Muitas coisas estão caindo, mas são coisas que tomaram o lugar do Filho de Deus. E essas coisas precisam ser removidas. Para entendermos que se tem uma forma que nós devemos buscar. Porque hoje as pessoas estão atrás de formas, estão atrás de métodos. Qual é o melhor modelo para vivermos a igreja hoje? Qual é a melhor visão? Talvez aquilo que funcionou num país, possamos aplicar aqui. Irmãos, mas o único modelo e a única forma é o viver de Cristo em nós. E é Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai colocar todas as demais coisas em ordem. Então ele diz assim, que coisa maravilhosa, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora não mais o unigênito, ele é o primogênito. Quando ele ressuscitou, ele se apresentou de diferentes maneiras aos seus discípulos. Aos dois no caminho de Emaús, ele se apresentou como um viajante. E eles não reconheceram, porque eles tinham uma forma na cabeça deles. Jesus está falando com eles. E eles não discerniram o Senhor, até que o Senhor se revelou. Ele se revelou a Maria Madalena. Ela achou que era um jardinheiro. Ela conversou com ele, até que ele chama ela pelo nome. Irmãos, era ele de outra forma. Os dois de Emaús não reconheceram, Maria não reconheceu. Agora o livro de Marcos, capítulo 16. Chegamos no versículo 12, não precisa abrir. Marcos relata, então Jesus se apresentou de uma outra forma. Como é provocativo o nosso Senhor de querer nos tirar de fixações, de modelos, de métodos. Ele vai mudar muita coisa. Ele se apresentou de outra forma. Ele escandalizou os discípulos. Os discípulos não o reconheceram. Porque eles tinham um padrão na cabeça. Mesmo eles testemunhando aqueles que viram, no geral os discípulos não creram. Jesus chegou a entrar na casa onde eles estavam trancados com medo. Falou, olha, não é um espírito, sou eu. E ele comeu. Ele se revelou de várias formas. Outra vez, quando eles estão pescando, no capítulo 21 de João, Jesus se apresenta lá na beira da praia. Eles não sabiam que era o Senhor. Ele se apresentou de uma outra forma. Irmãos, se formos seguir formas, nós não vamos reconhecer o nosso Senhor. Nós vamos ter alguns paradigmas mentais. Às vezes a visão é estranha, como falávamos ontem, mas a voz é do Senhor. E o segredo é conhecermos o nosso irmão mais velho. Ele falou para Maria Madalena, eu subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus, vai avisar aos meus irmãos. Irmãos, é a primeira vez que ele nos chama de irmãos. Porque agora ele já não é mais o unigênito, simplesmente. Ele é o primogênito. Ele tem muitos irmãos. Quando chegamos no livro de Hebreus, o capítulo 2 diz que ele se apresenta ao Pai, eis aqui a mim e aos filhos que me deste. Eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. Eu vou declarar o teu nome aos meus irmãos. Eu vou cantar louvores no meio da congregação. A Assembleia dos Santos. A comunhão da Trindade. Até então, na eternidade, somente entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Filho unigênito do Pai
habitou entre os homens, trouxe essa glória da comunhão. E ele morre para que agora, derramando o Espírito Santo, mas o Filho de Deus veio habitar. E agora essa comunhão pode também permear e ser introduzida, como disse Paulo, a comunhão do Espírito Santo entre nós. E isso é a igreja. O Pai, o Filho, tendo comunhão pelo Espírito Santo entre nós. E nós com Ele. Oh, amados irmãos, certa vez Jesus fez uma pergunta que ninguém podia responder. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele já tinha falado, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só pode conhecer o Filho se o Pai revelar. E só pode conhecer o Pai se o Filho revelar. Mas Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E vós? Eles não podiam responder claramente quem era o Filho de Deus. Ah, mas Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aquela revelação que o Pai veio trabalhando no Pedro desde o começo. Mas o Filho está fazendo uma pergunta que só o Pai pode responder. Em outras palavras, irmãos, o Pai responde a pergunta do Filho através dos homens. É o diálogo da Trindade entre os homens. Deus veio habitar em nós e no lugar de estarmos envolvidos com tantas coisas exteriores, deveríamos voltar ao Santo dos Santos. Deveríamos nos curvar. Todo o nosso problema hoje não é em relação à Trindade. Não é em relação aos assuntos fundamentais. Não é em relação ao essencial. É em relação a formas. É em relação a coisas exteriores. É em relação à liderança. É em relação a tantas coisas, sejam aspectos culturais, sejam aspectos doutrinários, mas não são as coisas essenciais. Oh, irmãos, temos perdido a vida porque nós nos distraímos no ato exterior. E o Senhor, como João, está nos chamando de volta à essência. Que o Senhor nos guarde. Que possamos ver que aquele unigênito perfeito do Pai, Ele hoje é o primogênito. E Ele habita em nós. Para que assim como Ele agradou totalmente o Pai, essa mesma vida está em nós. Não é uma outra vida. O Espírito veio sobre Jesus e o revestiu de poder para capacitá-lo a obedecer o Pai. Não simplesmente para fazer milagres e curar pessoas, expulsar demônios, mas para morrer, para cumprir a vontade de Deus. Por que você acha que você tem o Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo é seu? É meu? Você acha que devemos buscar os dons do Espírito Santo fora da obediência? Não, o Espírito Santo não é nosso. Não é o espírito de um indivíduo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele é o Espírito do corpo. Ele é como aquele óleo que veio lá no Salmo 133. O sumo sacerdote foi ungido. E aquele óleo que derramou sobre ele, escorreu a sua barba até as orlas das suas vestes. Aquilo é uma representação do sumo sacerdote no Novo Testamento. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, disse Pedro, em Atos 10. E esse óleo foi escorrendo sobre os membros do corpo de Cristo. Mas esse óleo não é seu. Ele não é meu. Ele é da cabeça. Para que ele seja a cabeça de um corpo. De obediência. E é um poder que veio sobre nós. Não simplesmente para exercer dons, mas para sermos mártires. Morrermos. Primeiramente para o nosso ego, para o nosso individualismo, para a nossa vaidade, para a nossa carnalidade. Para que Cristo seja tudo em todos. Ah, irmãos, às vezes temos exercitado tantas coisas fora desse princípio do encabeçamento de Cristo. Porque achamos que temos uma vida diferente
do unigênito. Porque achamos que podemos viver uma coisa diferente dele. Não, irmãos. A igreja não é outra coisa. A igreja é a expressão de Cristo. É a plenitude de Cristo. É a habitação dele. Para que ele seja tudo em todos. Por isso que Paulo fala, vocês podem estar divididos, falando aos Coríntios, mas Cristo, não. Ele não está dividido. Divisão é uma coisa humana. Você pode dividir Jesus? Se acharmos que a igreja pode ser dividida, nós não sabemos o que é a igreja, no sentido pleno da palavra. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesses dias, para que possamos ver que Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, que Ele está intercedendo por nós, que Ele é a cabeça. E assim como Jesus viveu na terra, Ele continua vivendo. Mas Ele está vivendo por meio do seu corpo. Assim como Ele viveu na terra, um homem bíblico e espiritual. Que sejamos uma assembleia bíblica espiritual. Vivendo, Jesus vivendo na terra. Através de nós. Não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há livre, não há americano, não há brasileiro. Cristo é tudo em todos. Que o Espírito Santo nos encha dessa graça, dessa visão, de que não há separação. E nós temos essa vida. Oh, irmãos, que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.